Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Conversas Teológicas nessa tarde de segunda-feira às 16 horas. Momento muito especial, momento em que vamos bater um papo sobre o papel da teologia nos dias atuais. E com certeza você deve estar bem ansioso porque esse papo hoje é com alguém muito especial, é o pastor e teólogo João Paulo Gouveia. E nós vamos ter esse momento. O pastor João Paulo acabou de entrar, só ele mandar a solicitação para que a gente possa estar iniciando esse bate-papo todo especial. Então, com certeza vai ser um tempo muito precioso, e você que nos acompanha aqui no nosso canal no Instagram, que nos acompanha também no Facebook e também no Anchor, através dos podcasts, você com certeza vai ter um conteúdo muito interessante para você poder crescer espiritualmente e também começar a navegar nos caminhos da teologia. Então, que nós possamos juntos hoje crescer e nos edificar ao longo dessa caminhada tão especial que é a caminhada do conhecimento teológico. Nada melhor do que nós nessa jornada de conhecimento e jornada também de nos aproximarmos mais de Jesus. Olha aí, deu certo. Só arrumar aqui essa bela câmera para que minha cabeça não fique totalmente cortada. Mas são coisas da tecnologia, mas faz parte. Agora sim. Boa tarde, pastor. Boa tarde, como está, Ramon? Tudo bem? Tudo ótimo, feliz aqui com o seu convite ter sido aceito, com esse momento aqui juntos. E aguardo no Senhor que seja uma tarde proveitosa, um momento proveitoso diante dele. Que bom, que bom. Eu também espero poder ajudar você aí no seu canal e todos os nossos, não é, telespectadores, né, ou ouvintes, não sei se vai para um podcast, mas espero Isso. poder auxiliar nesse debate tão importante sobre a importância da teologia. Muito bem. Pastor João Paulo, para quem não conhece, você que acompanhou o nosso cartaz de divulgação, ele é pastor da Igreja Batista Chácara Flora, eu acho que estou correto quanto a isso. É teólogo formado pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, apresentador do painel literário ali da Rádio Transmundial, e quem não gosta da Rádio Transmundial? Todos nós gostamos e acompanhamos. Então, é uma honra para cada um de nós e esperamos, através desse pequeno canal que está crescendo, aí com plataformas no YouTube, no podcast através do Anchor, através também do Facebook, divulgarmos esse conteúdo e irmos crescendo. Então, o pastor João Paulo é também um incentivador e um amigo que tem viabilizado aí alguns contatos para que a gente possa estar crescendo e ajudando a região Nordeste, mais precisamente o Maranhão e o Piauí nesse crescimento. Mas, para dar início, pastor João Paulo, eu já coloco logo uma pergunta provocadora. Para você, o que é teologia? Eu ouvi alguns das entrevistas que você fez, né? E você falava sobre o termo realmente grego, né? Dessa palavra, a definição dela. Acho que longe da definição, porque para mim teologia, ela é, como disse aí o Rivanildo, em algum pedaço aí, o pastor Rivanildo, né? É a nossa interpretação sobre o texto bíblico, a revelação de Deus sobre o texto bíblico. E realmente é isso, não é? É impossível conhecer a Deus ou estudar Deus em toda a sua plenitude. É completamente impossível, não é? Não tem assim ah, uma menor chance de que a gente consiga mapear Deus e tentar fazer de alguma maneira. A gente estuda aquilo que ele se deixa revelar. A teologia está naquilo que Deus se deixa revelar e a gente percebe então o que ele está se mostrando ou se revelando para nós. É aí que a gente vai fazer o mapeamento disso e definir realmente o que realmente é, não é a revelação de Deus ou o que não é.
Mas teologia, para mim, basicamente como diria, se a gente fosse olhar a história de João e Maria, né, nós seríamos os passarinhos, não é, catando as migalhas que são espalhadas por eles. Deus vai colocando as migalhas, a gente vai seguindo essa trilha e vai ajeitando as coisas aí. É mais um seguidor de trilha do que qualquer outra coisa. E dentro disso, eu coloco uma outra questão que é muito interessante, eu abordei com outras pessoas que foram entrevistadas, e você olharia para Paulo, já que eu percebo que você é um teólogo que é inclinado à teologia sistemática, você diria que Paulo foi o primeiro teólogo sistemático da Bíblia, por assim dizer? Claro que não estou dizendo que já haviam teologias sistemáticas, bem divididas em gavetas naquela época, lógico que não, mas Paulo, digamos, é o pai da sistemática? Eu acho que ele é o pai de uma teologia pastoral, né? Porque a teologia que ele pratica é de instrução das igrejas que estão emergindo, das igrejas que estão aparecendo. Eu não entendo, apesar de eu entender que ele era um grande estudioso, um intelectual muito bem preparado para abordar os temas que ele abordava, mas eu acho que ele estava muito mais inclinado para uma teologia pastoral, uma coisa da conversa com a igreja, da conversa com as pessoas da igreja, da orientação de que caminho se deva seguir, muito mais isso do que necessariamente uma relação com a teologia sistemática ou qualquer outra teologia. Eu acho que eu gosto mais da teologia bíblica. Eu gosto mais dos textos delimitados, eu gosto mais da ação que tem. Acho que até por causa dessa veia mais pastoral. Dou aula de teologia sistemática, é extremamente importante, estudo sobre isso, mas gosto muito da teologia bíblica. Muito talvez por causa da visão mais aproximada do Dr. Shedd, do pastor Luiz Saião, que apesar de também o Saião navegar em todas essas áreas, ele é uma pessoa assim muito dedicada ao texto bíblico para entender o que o texto realmente quer dizer do que necessariamente. A gente está preparando agora um livro, muito possivelmente vai sair pela Rádio Transmundial, que agora eu também sou editor da Rádio Transmundial. Então, que é um comentário de Jonas. É só texto bíblico. Não é? Então, a minha influência a partir do Dr. Shedd e do pastor Saião está exatamente relacionada com o texto, muito mais preocupado com o texto do que as teologias que a gente aborda. A característica da teologia sistemática, ela é doutrinária, né? Ela é quase uma apologética, se não é uma apologética, se é a construção dessa teologia praticada por todo mundo, pelas igrejas e tudo mais. A teologia bíblica, ao invés disso, ela quer mais, talvez, um pouquinho mais, chegar mais perto da fala do autor, daquilo que realmente Deus iluminou e revelou para esses homens de Deus colocarem a coisa impressa no papel como instrução para todos nós. Talvez eu esteja mais perto disso, mas acho importante que elas caminhem juntas, tanto teologia sistemática quanto teologia bíblica. Não dá para fazer nenhuma delas se elas não estiverem juntas. Se elas não coexistirem no meu estudo, ou no seu estudo, ou nessa caminhada, se elas não coexistirem, não tem como fazer nem a bíblica, nem a sistemática. Então, muito legal o que você está colocando, porque quebra aquele mito e aquela pergunta, teologia bíblica ou sistemática? Não, você coloca as duas. As duas são importantes, elas se fundem, tanto uma sistemática com um cunho mais apologético, como uma teologia bíblica, dando essa fundamentação da história do texto, das delimitações que ali se tinham, para que aquele que está tendo o contato com a palavra possa mergulhar nisso. E é importante fazer esse esclarecimento, porque a maioria das pessoas tendem a trazer até esses aspectos atuais de polarização para dentro também até de pequenos campos teológicos, onde a gente vai dividindo, colocando ou você é disso ou daquilo, sem olhar um todo em si. Quando a gente parte, pastor João Paulo, para... Basicamente, eu fiz essa pergunta sobre Paulo,
qual era a importância, ao seu ver, dessa teologia à luz do Antigo e do Novo Testamento? Como é que você percebia essa teologia a partir dos profetas e a partir dos apóstolos? Em que sentido você está fazendo essa pergunta? É no sentido de como é que você enxergava que eles faziam teologia? Eu observo o Antigo Testamento a partir daquele princípio de uma teologia mais profética. Profética em quê? De estar ali lutando contra aquelas injustiças sociais, contra aqueles governos corruptos, e o profeta estar ali mais isolado. E você tem ali no Novo Testamento os apóstolos surgindo, e a partir basicamente de Atos 2, dos versos de 42 a 47, a gente vê um eixo, pilares da teologia sendo colocados a partir de que eles foram discípulos ali diretos do próprio Cristo. Então, queria que você pontuasse a sua percepção dessas duas teologias. Claro que elas estão situadas em momentos distintos, mas como é que você enxerga isso? Não, então, eu acho que toda a base da teologia, ou do pensamento teológico, do pensamento cristão dos apóstolos, eles estão todos baseados no Antigo Testamento. É óbvio, esses eram os textos que eles têm em mão. Quando Paulo fala lá para Timóteo, né, que toda a escritura é inspirada, ele não estava... A gente tem um problema aí, porque a gente não sabe se toda a escritura inspirada né, ou se toda a escritura é inspirada, né? É do texto, né? A gente está faltando lá uma palavrinha lá, um termo, e traz um pouco de confusão. Mas toda a escritura é inspirada. De qual toda a escritura é inspirada ele está falando? Ele está falando dos evangelhos? Óbvio que não. Ele está falando dos textos que Timóteo tinha à mão, que vinham aí do Antigo Testamento, a Torá, os poéticos, os históricos, né, os proféticos, todos esses livros, né, que faziam parte do compêndio religioso de todo judeu. Todos eles precisavam ter isso. Então Paulo está falando, olha, todas essas escrituras, elas são inspiradas. A relação, eu acho, apesar de ser profético, porque eu vejo todas as profecias, ou pelo menos o texto bíblico, eles sempre vão andar ligados a dois eixos. Ele tem o eixo pontual histórico e ele tem o eixo escatológico. Todos eles têm, não é? Até pela ação do Espírito Santo, e aí a gente consegue ver, realmente, separar palavras que seriam humanas do que de palavras que são realmente Deus para nós. Então você vai pegar textos, não é, como a Epopeia de Gilgamesh, que parece de alguma maneira que o livro de Gênesis tem retirou, parece, talvez alguma ideia daí, mas você percebe que esse texto é um texto humano, não é um texto inspirado por Deus. Ele serve para a época dele, ele serve para isso. Quando você pega o texto bíblico inspirado por Deus, você percebe que, além do movimento pontual histórico, ele está olhando para o futuro, ele está olhando para a concretização das coisas de Deus na vida daqueles que creem, na vida dos escolhidos, na vida daqueles que andam com Deus. Você pega, por exemplo, o texto do Isaías capítulo 6, não é? Que ele começa lá no ano em que morreu o rei Uzias, né? Eu via Deus sentado, e começa tudo aquilo. Talvez a gente não consiga entender toda a complexidade do texto, porque não consegue ver essas duas versões. Ele é pontual histórico. Isaías não está pensando em Jesus necessariamente. Ele está falando da sua profecia, mas não necessariamente com Jesus no coração ou na mente. Ele faz uma profecia porque é um tempo muito difícil. O rei Uzias é aquele que trouxe estabilidade para Israel. Esse menino que talvez tenha aí 16, entre 14 e 17 anos, alguma coisa por aí, ele vai assumir o lugar mais importante do reino, que é o sacerdócio, né? Tem aí parte toda da orientação do reinado, e o rei morre. Então ele tinha as costas largas. Eu vou entrar, beleza, o rei Uzias vai me garantir, né? Toda a estabilidade vai me garantir. O rei morre, ele vai assumir o papel mais importante, e todo mundo está desesperado. O que vai ser da gente agora? Então ele sai com essa profecia. Primeiro ele diz, olha, eu não vou conseguir. Eu não tenho palavras para fazer, eu não tenho coração para esse negócio todo. Deus então toca lá, o anjo toca ele com a brasa e fala, rapaz, sou eu que vou garantir você.
Você entendeu? Não é a sua ação, é a minha ação, é a ação de Deus que vai garantir você nesse processo todo. Então ele solta uma palavra profética, ele diz, vai nascer um menino, não é? Esse menino, então, ele vai ser o Deus com a gente, ele vai ser a prova de que Deus está com a gente, que a gente não está sozinho. A gente estava confiando no rei Uzias, e Deus agora vai mostrar que a gente não necessariamente precisa do rei Uzias, a gente precisa dele. E como ele vai fazer isso? Ele vai fazer a nova, a novinha, a virgem, não virgem nesse estado, mas a novinha, ele vai fazer a novinha ter um filho. Muito bem, isso acontece. Você pega os capítulos 7, 8 e 9, você vai ver aparecendo a conclusão da profecia dele lá. Então, pontualmente, a profecia de Isaías se cumpre. Ele está olhando isso para frente ali e ele está falando, legal. Por isso que ele chama do Emanuel, né? É o Deus conosco. Está todo mundo desesperado porque o rei Uzias morreu? Porque um menino novinho de 16 anos vai assumir o reinado? Não, Deus está conosco. É isso que ele quis dizer. E essa afirmação, quando fala do nascimento de criança, pode ver que são momentos onde parece que a aliança de Deus, ou a palavra dele não vai se cumprir, né? Vem Moisés, que é uma espécie de Jesus, vem o filho aí da profetisa, né, de Isaías 6, vem o próprio Jesus, sempre nessa renovação da esperança. Agora, o texto inspirado por Deus, ele também é escatológico. Por isso que a gente olha esse texto e fala assim, poxa, é Jesus. Porque Deus inspira o profeta e diz assim, olha, esse momento aqui, Israel está precisando exatamente desta postura, de acreditar que Deus está junto com eles. Percebe? Mas, ao mesmo tempo, como a coisa está escrita, a riqueza de detalhes que o Espírito conduz o autor a colocar lá, aponta, então, para Jesus. Na minha visão, os escritores do Novo Testamento, eles não estão necessariamente pensando em política, eles não estão necessariamente pensando num monte de outras coisas que aparecem. Diferente do momento que eles participaram ali com Jesus. Apesar deles acreditarem no cumprimento das promessas do Antigo Testamento, eles ainda estavam muito envolvidos na questão política, na questão social, e Jesus vai romper isso quando morre e ressuscita. Aí parece que eles têm uau, peraí, a gente entendeu tudo errado. Por isso que o Novo Testamento, a gente vai sempre fazer uma leitura de cumprimento do que aconteceu no Antigo Testamento, das promessas de Deus. Por isso que todo o Antigo Testamento, de uma maneira seguida, aponta para o Cristo, aponta para a promessa de Deus. Tudo no Novo Testamento, quando você for olhar, ele busca essa complementação e essa autoridade do Antigo, para mostrar que tudo aponta, tudo converge para Jesus, porque Jesus é a plenitude da revelação de Deus, é onde todas as coisas acontecem, onde tudo foi feito, tudo se faz e tudo se fará. Muito bem, muito bem. A gente às vezes não tem essa percepção, faz essas divisões, sem observar aquilo que o Antigo Testamento está querendo ser, que é um apontar, que é um dizer sobre aquele que virá, que é o próprio Senhor Jesus. E aí você pontuou muito bem que a visão dos apóstolos era uma até antes da ressurreição. Quando há a ressurreição, eles compreendem agora qual o sentido do papel de Cristo e o sentido do papel que eles teriam a partir de agora como condutores daquele ensino, condutores daquela palavra. Então, agora fica bem mais claro, né? Sim, pode falar. Não, parece que sim, parece que é exatamente isso que acontece. Não é? Você tem uns mais tardios, uns menos tardios, mas parece que depois da ressurreição você tem uma compreensão absoluta de que eles entenderam pontualmente, não é? Historicamente o negócio, e Jesus estava falando de uma coisa muito maior, ele veio fazer a coisa de maneira muito mais eficaz, muito mais viva, muito mais plena, né, no processo todo. Exatamente. Então, é como você colocou, mesmo que seja um processo mais tardio, mas eles vão compreender,
eles vão Claro. entender essa verdade. Agora, como é que você enxerga, dando esse salto ali da igreja primitiva, e a gente caminhando ali bem mais, muito mais à frente, a reforma protestante, o papel da teologia ali na reforma? Claro que, quando falamos de reforma, nós sabemos que há várias reformas ali paralelas com seus grupos ali particulares no que se diz sentido a cada teologia, a cada pensamento, a cada movimento. Mas, a grosso modo, como é que você classificaria a teologia ali à luz da reforma? Bom, a gente tem hoje questões muito apaixonadas, né, para falar sobre isso. A reforma foi, em suma, uma ruptura com a organização vigente, não necessariamente completamente teológica, como depois a gente vai ter. Num primeiro momento, ali com Lutero, eu nem acho que Lutero seja um grande expoente de ensino teológico, como foi Calvino, como foi Zwinglio, né, como foram outros aí que apareceram, né, nesse cenário já aí realmente rompido e fazendo reforma. Eu acho que Lutero faz mais uma... Ele era desse cara que fez a ruptura, e não necessariamente uma teologia. Você nem tem muita coisa sobre. Apesar das coisas serem boas, né, que ele escreveu até, mas você tem. O que se coloca para ele são as 95 teses. Se você for lá olhar, tinha um cunho de social muito forte. Tinha a ruptura porque ele estava pensando que a exploração era muito grande pela denominação que era vigente. Tinha muita gente tendo lucro em cima disso. E ele entendia que não era bem assim que funcionava. Então ele resolve romper. Inclusive, ele nem teria rompido de verdade com a igreja, porque ele só queria fazer essas reformas básicas. Olha, vamos falar de indulgência, isso aí tem que parar com esse negócio de relicários, né? Que isso aí era uma palhaçada a coisa que estava acontecendo. Inclusive, a gente tem muito disso hoje, né? A gente só não percebeu, talvez, ou alguns espertalhões perceberam e estão falando, opa, esse negócio de vender relicário, de vender milagre, isso aí funciona, dá dinheiro. Não é uma coisa nova, não é uma coisa dos nossos tempos. Mas, de qualquer forma, eu acho que as paixões é que têm prejudicado o processo da gente ter uma teologia equilibrada. Então, a gente tem, por exemplo, sei lá, você tem a teologia reformada que está se rompendo cada vez mais com todos os outros processos, então estão cada vez mais ilhados, não é, num âmbito teológico. Você tem igrejas mais contemporâneas que, apesar de serem boas teologicamente, serem equilibradas teologicamente, estão caminhando, entendeu? Por exemplo, o pastor Luiz Saião, por mais que a gente queira dizer que ele não é um reformador, um reformado tradicional, não é? Como é, por exemplo, Franklin Ferreira, são mais assim, apegados mesmo, né? A questão mais da teologia da reforma mesmo. Mas, de qualquer forma, eles caminham juntos. Eles entendem que existe espaço para que se possa caminhar, porque são estudiosos aplicados, porque são homens de Deus que fazem a coisa realmente de maneira devota, né? De maneira a caminhar com Deus. Eu acredito que o único problema que a gente tem nessas paixões é a gente eliminar as tensões, não é? Por exemplo, quando você pergunta, você vai falar sobre salvação, salvo, perde a salvação ou não, não é? A Bíblia é muito enfática nessa relação, e uma vez a pergunta foi feita para o Dr. Shedd, não é? E aí, Dr. Shedd, perde ou não a salvação? Ele depende de quem te salvou. Se foi Jesus, não tem a menor possibilidade de você perder essa salvação. O problema todo é que o texto bíblico não exclui as tensões. Ele está falando que você não perde, você tem a segurança na salvação, porque foi Jesus que deu realmente, mas de qualquer forma, ele fala para você dormir de um olho aberto, né? Ele fala assim, não fecha os dois olhos, dorme com o olho aberto, porque você pode cair num negócio que o texto bíblico também é muito enfático, chama apostasia.
Como é que eu lido com a apostasia? É o camarada que endurece seu coração para o evangelho. Então, que conhecia, que caminhava, que estava junto, mas endureceu o seu coração para o evangelho e não vai ser salvo. Alguns reformados vão dizer, não, mas se ele não foi salvo, é porque ele nunca foi salvo. Ele não tinha sido salvo. Ele estava lá, caminhando, andando junto. Tem nomes teológicos para isso, né, que a gente não vai entrar aqui. Mas a grande questão toda é, a Bíblia ela não elimina essas tensões, elas são complementares. Ao mesmo tempo que ela fala assim, olha, você é salvo em Jesus, você tem a segurança da salvação, mas é necessário que você busque uma santificação. Paulo vai falando sobre construindo a vossa salvação, não é? Quer dizer, uma palavra no gerúndio, né? Muito usada ainda em alguns textos do Antigo Testamento, como em Jonas, por exemplo, mas você tem assim uma construção progressiva dessa salvação, apesar dela, no âmbito do já, mas ainda não, ela já está concreta, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem e tal. Mas a grande relação aí é, quando se elimina as tensões, a gente tem problema. Não, a gente perde a tensão. Então, se a gente perde a salvação, eu não posso confiar em Jesus. Entendeu? Se eu elimino a tensão de que eu não perco, a esperança que eu tenho em Jesus, de que eu serei salvo, apesar de todas as outras coisas, eu erro. Mas se eu elimino que eu estou seguro em Jesus e que não existe a possibilidade de, eu também erro. Por quê? Porque eu posso cair simplesmente numa religiosidade, num processo religioso, de achar que, tá bom, se eu fizer isso aqui, eu estou salvo em Jesus. Não é? A gente viu muito igrejas neopentecostais usando isso aí no passado, não sei se ainda usam, que eu não tenho mais tanta relação com elas, mas a gente viu essas igrejas falando isso. Não, você é salvo em Jesus, tanto faz, vai evangelizar no motel, vai evangelizar em tudo que é lugar. Que a gente sabe que está errado, que a gente tem que buscar santificação. Não é? Essa relação de eliminar as tensões, que para mim é muito ruim, e que a gente tem olhado para a reforma e percebido que, para fazer uma teologia saudável, a gente precisa eliminar as tensões. As tensões são importantes, são saudáveis, e eu acho que a reforma trouxe uma ruptura importante para nós, e uma necessidade de uma teologia, apesar de eu achar que ainda a gente, teologicamente, ainda deve muito, ainda está muito aquém de uma teologia extremamente robusta, como as teologias do século XI, XII, XIII, como Duns Scotus, né, falando sobre um monte de coisas aí, mas a relação é de que a gente está caminhando para isso. A gente tem 500 anos ainda de teologia realmente reformada, de teologia cristã mais robusta, fora das denominações, mas eu acho que a gente está caminhando para uma coisa bem legal. Muito bem. E quando eu percebo basicamente isso que você citou, a questão de igrejas reformadas que estão meio que ilhadas. E esse estado de isolamento não seria uma dificuldade que nós estamos tendo atualmente de dialogar com outras ciências ou com outros pensamentos? Como é que você enxerga isso? Porque eu percebo que esse agir dos reformados isolados faz com que, basicamente, uma outra parte das pessoas se fechem e comecem a dizer: a psicologia é do diabo, a filosofia te transforma em ateu, a sociologia te transforma em marxista. Como é que você vê justamente essas tensões do diálogo teológico, que aí talvez não seja uma característica só reformada, mas de outros grupos, com essas outras ciências humanas? Há um tempo atrás, alguns anos atrás, teve os 40 anos da missão integral aqui no Brasil, né? Então foi uma conferência, tal, eu fui. De alguma forma, a gente viajou no sentido do que era realmente a missão integral, né? Eu conversava lá com o Padilha, com o Samuel Escobar, com esses caras que estavam aí, e eles falaram assim: eu tenho a impressão de que a gente abriu uma caixa de Pandora. Por quê? Porque quem interpreta a Bíblia lá naquela conferência estava sendo a sociologia, a antropologia, a psicologia,
não é? Todas as ciências humanas estavam fazendo uma interpretação do texto bíblico. E aí você incorre no erro. O texto bíblico não é para ser interpretado pelas ciências sociais, não é? E eu me lembro de uma palavra muito bem colocada por um pastor, pastor Ed René, e ele disse assim, opa, peraí, a gente está errado aqui. Você pode ter 1 milhão de divergências teológicas com ele, eu posso ter divergências teológicas com ele ou com outras pessoas, mas de qualquer forma a palavra dele foi muito colocada. Quem interpreta a sociedade é a Bíblia. Não é a sociedade que interpreta o texto bíblico. O texto bíblico é absoluto nos seus ensinos. E ele tem muita razão quando ele disse isso. Porque a gente começa a fazer um diálogo muito aberto. O diálogo é uma coisa. Agora, interpretar o texto bíblico e o reino de Deus a partir das ciências sociais, isso realmente é um problema. Eu acho que os reformadores, os reformados, não os reformadores de modo geral, hoje estão se ilhando desse diálogo. Não é? O diálogo é sempre um embate e não um diálogo. O diálogo é uma conversa, um caminho de duas mãos. Você tem uma ideia, eu tenho outra, a gente vai dialogando, tentando achar caminhos que não interfiram ou que não firam a teologia verdadeira ou não firam, não é, os ensinos bíblicos do reino de Deus, mas a gente pode bater um papo, não é? Por que não sentar para conversar com o padre? Por que não sentar para conversar com um espírita? Por que não sentar para conversar com um bandista, com um muçulmano? Sentar para conversar não quer dizer que eu sou conivente com os erros praticados pelos outros. E nem eles serão coniventes com os erros que eu pratico. Não é? O diálogo precisa existir. Eu não acredito num ecumenismo bíblico, num ecumenismo teológico, porque não tem como abrir mão de absolutos. Se o espírita virar para mim e falar que Deus é uma força que rege o universo, uma energia, eu vou falar para ele, você ficou doido? Porque não é. A base da teologia cristã, a base da vida cristã é a trindade, a pessoalidade de Deus, não é? E isso não tem como a gente abrir mão. Inclusive, só para a gente poder colocar aqui também como provocação, esse padre, Paulo Ricardo, me parece, é Paulo Ricardo o nome dele, ele escreveu um texto, por que os evangélicos são nossos irmãos e os espíritas não? E ele faz uma defesa da trindade como base da teologia cristã, extremamente ponderada, extremamente bem colocada, bem construída, não é? Eu até de vez em quando fico pensando, rapaz, esse padre devia ser crente, né? Porque realmente ele faz uma argumentação muito boa, e ele fala assim, os espíritas não podem ser. A grande questão é, precisa haver diálogo, ok, interreligioso, se a gente pudesse, mas não necessariamente abertura de mão de pressupostos que são absolutos dentro do cristianismo. É importante abrir conversas com todo mundo, mas não necessariamente eles vão abrir mão de absolutos, nem nós. Não é? Como é que eu vou falar, eu leio o Corão e olho lá as suras todas e sei que os textos todos são já de um cunho um pouco mais assim violento, de alguma coisa assim, de uma vingança, parece ter uma dor assim colocada no coração contra o movimento de Israel, contra todo esse processo. Como é que eu abro mão desses absolutos? Muitas vezes o convertido também ao movimento muçulmano, também, como é que eles vão abrir mão desses absolutos? Pelo poder do Espírito Santo de Deus, isso a gente crê. Mas esse não é meu papel. Meu papel não é converter as pessoas. O meu papel não é fazer teologia para que as pessoas, para que eu convença as pessoas. Meu papel é abrir diálogos. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Essa é a função primordial dele. Eu preciso abrir diálogos com as outras ciências, eu preciso abrir diálogo com todas essas ciências que aparecem, mas esperando que o Espírito de Deus, sempre, confiantemente, que ele faça a obra dele e convença as pessoas dos erros que elas estão passando. Se a gente se coloca fora desse diálogo, qual é a matéria-prima que o Espírito Santo usa? Apesar dele não precisar de nada, a gente vê em Gênesis isso, né? Que ele não precisa de nada para criar todas as coisas, né? Ele cria a partir do nada as coisas. Mas ele colocou essa função na nossa mão. Olha, eu não quero que tire eles do mundo.
Eu quero que mantenha o coração deles puro, eu quero que mantenha eles livre da maldade, dessa, né, dessa emocionalidade, desse sentimento, desses pensamentos maus. Não é para a gente sair do mundo, é bom que se abra diálogos com todas as ciências, mas esperando que quem faz a obra de correção é o Espírito e não a gente. Quando a gente toma essa posição, nós nos tornamos idólatras, porque tiramos uma característica de Deus, do Espírito Santo, que é Ele que convence, colocamos em nós, nos tornamos idólatras, e idólatras são como os feiticeiros, eles não herdarão o reino dos céus. Muito bem. Uma outra provocação que eu coloco para você, nós estávamos falando dessas questões do diálogo da teologia com as ciências, mas também nós temos algumas teologias ultimamente que têm levado as pessoas até se transformarem em... Vai falando aí, por favor, ligar a luz aqui. Faz pergunta. Tudo bem. Que vão se transformando numa espécie de ateus. E tem uma teologia em especial que alguns colocam muito normalmente, que é a teologia do movimento Caminho da Graça, do ex-reverendo ou pastor Caio Fábio. Como é que você enxerga a teologia, ou se há teologia ali naquele movimento chamado Caminho da Graça, e se, na realidade, é isso que as pessoas acabam colocando de uma teologia ateísta, que mais levam as pessoas para longe da intimidade com o Senhor? Pergunta difícil. Eu sou da época, eu me converti, o Caio Fábio estava no auge, né? A minha conversão, eu ouvi muito, li muita coisa do Caio Fábio. O Caio Fábio sempre foi um excelente pregador, era um camarada muito inteligente, muito inteligente, acima da média, assim. Mas a gente tem alguns problemas de vaidade, problemas de pecados, né, escondidos, que de repente foram revelados. A gente tem problema aí com o Caio Fábio, necessariamente não na teologia dele, do envolvimento político que ele teve. Né? Ele cai porque o Fernando Henrique coloca a BIM, né, em cima dele, e porque ele trouxe o dossiê Caimã, essa era a acusação dele, né? E aí a coisa bagunçou toda, os caras escancararam todos os pecados dele. Ele era o cara mais emergente, ele era a grande voz do movimento evangelical no Brasil, né? Quando da briga da Globo e da Record, ele era o grande expoente, ele era o cara que estava lá, que pregava para os artistas, ele era o cara que era chamado como uma palavra coerente. Depois da queda dele, da derrocada da Vinde, que depois virou Eclésia, né? Eu acho que é a revista, mas era a Vinde antigamente. Ele foi um grande expoente, uma das maiores ações sociais que tinha no Brasil, ou pelo menos no Rio de Janeiro, era a Fábrica da Esperança. E ele era um camarada muito inteligente. Você pega os livros dele ainda hoje, os livros dele são fantásticos, eles são realmente... O problema é que hoje a coisa bagunçou um pouco, né? A vaidade tomou conta, ele ficou muito ligado assim, a uma raiva muito colocada contra o Malafaia, contra o Edir Macedo, contra essa oligarquia neopentecostal da teologia da prosperidade, que ele bateu de frente, né, nesse período e se quebrou inteiro. A grande questão na teologia, eu acho, do Caio Fábio, é de que ela é muito mais desse movimento de influencer digital, né? De criar polêmica, de falar um monte de abobrinha e tal. Não necessariamente que tenha mesmo uma teologia. Ele está mais para ser um guru, não é? De artistas, ser um guru, assim, de alguma religião, de alguma seita, do que necessariamente ser evangelical. Eu não dou a mínima, entendeu? Vazão para o que está acontecendo nisso, na teologia dele ou na teologia deles aqui. A gente tem expoentes aqui como Carlos Bregantin, né, que faz parte aqui do Caminho da Graça aqui em São Paulo. Você tem vários outros aí que eram realmente expoentes muito bons, assim, que até fazem um trabalho pastoral assim interessante, mas a teologia de modo geral vem muito carregada de humanismo, né, de antropocentrismo, e vão maculando aí o processo todo. Eu não os definiria como liberais, apesar de muitos colocarem como liberais,
eu acho que eles são mais vaidosos, ou a teologia aí do Caio Fábio está muito mais ligada a uma vaidade humana do que necessariamente uma teologia saudável, uma teologia que quer realmente alcançar vidas, não é? Está mais para influencer digital, para, sei lá, qualquer coisa aí que você possa imaginar do que cristianismo de verdade. É mais uma seita baseada na Bíblia do que cristianismo. Pegando esse gancho para a próxima pergunta, mas colocando aí mais lenha na fogueira ainda, com certeza você conhece o pastor Ariovaldo Ramos. E nós falávamos sobre missão integral. O Ariovaldo, se eu não me engano, você pode me corrigir, foi um dos pastores da equipe pastoral da Igreja Batista de Água Branca por um tempo. E Ariovaldo, ao que se coloca na mídia, acabou saindo e, ao que me parece, até rompendo com alguns paradigmas da missão integral e talvez até inaugurando o que nós chamamos de uma teologia política progressista de fato. Porque hoje eu vejo Ariovaldo nesse ponto. E o que é que eu estou querendo dizer? Há espaço para esse tipo de teologia ligada essencialmente a um partido político, ligada essencialmente a uma causa de esquerda, e aí coloco todo esse bojo, toda essa discussão para você. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é teologia da missão integral, né? Não sei nem se a gente pode chamar de teologia da missão integral ou da missão integral como um movimento teológico, talvez, ou bíblico, ou pastoral. Para mim está muito mais nesse sentido do que teologia mesmo sistemática ou alguma coisa assim. Primeiro precisa ter uma diferenciação entre teologia da libertação e teologia da missão integral. A missão integral ela tem textos anteriores à teologia da libertação aqui na América Latina. Os primeiros textos assim da teologia da libertação, eles surgem aí por volta de 69, 70, até 71, com Leonardo Boff e o irmão dele. E alguns outros autores. A teologia da missão integral, a gente já tem textos em 67, 66, 66 mais exatamente, a gente já tem texto da missão integral. O problema é o viés hermenêutico. É como esses movimentos na América Latina assumem a interpretação do texto bíblico. Por exemplo, você tem um livrinho pequenininho que chama Como Fazer Teologia da Libertação, dos irmãos Boff, e lá ele diz, o viés hermenêutico da teologia da libertação é o pobre. Colocado mesmo numa movimentação materialista, na visão marxista do processo todo de desenvolvimento social. Então você vai pegar aí textos muito complicados, por quê? Porque o materialismo, no seu viés, é ateísta, não é? Ele é ateu, ele elimina Deus do processo todo, porque é o homem que modifica o seu ambiente. Não tem Deus, é a gente que modifica tudo. Quando você estuda filosofia, vai na introdução da filosofia, no ensino médio, você vai perceber que é isso que a gente fala em filosofia. Ora, um dos vieses da filosofia ou da sociologia é o ser humano que muda o seu. Então você tem Durkheim, você tem Marx, não é? Você tem... oh meu Deus... Tudo bem, eu lembro outro autor aí. E a gente vai... E ele que escreveu o Protestantismo, né? Max Weber. Max Weber. Então você tem esses três caras que são o tripé do negócio todo, e você tem um materialismo extremamente agressivo, no sentido de que Deus ele não pode modificar nada porque ele não existe. Quem muda são os seres humanos. Nessa teologia latino-americana, da teologia da libertação, eles estão baseados nesse tipo de coisa. A gente não pode ficar aqui esperando Deus fazer alguma coisa. A gente tem que agir. A igreja, como representante de Deus, ela tem que agir porque somos nós que movimentamos tudo. Tal. É uma hermenêutica completamente errada, que vai distorcer todo o texto bíblico, vai amarrar as coisas em sentimentos políticos, meramente políticos.
quando você pensa na teologia da libertação, você vai ler os primeiros textos lá, o Padilha talvez seja o maior expoente, mas você vai pegar textos como do Samuel Escobar, do Costa, vários desses textos, o viés hermenêutico da TMI, ela não é o pobre, entendeu? Ela é o Jesus encarnado. Ela é o Jesus que se fez presente. Ela é base lá, né, ele não usurpou o direito de ser como Deus é, não é? Em Filipenses 2. Simplesmente ele se fez homem, como todos nós, e se fez presente no nosso meio, e caminhou com a gente, e caminha com a gente até hoje, não é? Mantém ainda a sua essência humana, não é? Ele não deixou de ser humano quando, não é, ressuscitou e foi levado aos céus de novo, quando reassume, né, totalmente o seu papel de realeza, que ele nunca deixou mesmo de ter. Mas a grande questão para nós é que o viés hermenêutico da teologia da missão integral é o Cristo é o Cristo encarnado, é o Cristo presente. Então eu posso estar presente tanto com o pobre quanto com o rico. O Cristo quer estar presente aí. A ideia de olhar o ser humano de maneira integral, e vem daí o nome missão integral, para olhar o homem tanto materialmente, quanto intelectualmente, quanto espiritualmente. A gente percebe que Deus trabalha isso tudo. Quando Paulo diz, não é, sobre essa é a nossa expressão racional, não é, de fé, quando ele fala para a gente mudar, no capítulo 12 de Romanos, mudar a cabeça, porque é aqui que a salvação está colocada, não é? Quando ele vai falar em Efésios sobre o capacete da salvação, o capacete protege a cabeça, né? É uma coisa bem colocada. Então, o texto bíblico não exime o homem como um ser todo, né? Integral, tanto espiritualmente, quanto materialmente, quanto emocionalmente. Dito isso, não é? Fazendo a separação sobre missão integral e sobre teologia da libertação, o Ariovaldo Ramos não se enquadra no espectro de uma hermenêutica onde o Cristo está encarnado. Ele vai a partir do pobre. A teologia dele, o viés hermenêutico dele é marxista, materialista. Ele é ligado à corrente política. E todas essas ligações, como diria o saudoso Dr. Shedd, todas essas ligações com política e tudo mais é pecado. Porque ninguém é sincero nesse processo. Esse processo do politicamente correto, que foi também colocado por uma conspiração, não é, de esquerda, como alguns gostam de chamar, ou pelo menos assim, do viés da tomada de poder, não é, através da cultura, através da ação artística, não é? Esse negócio de politicamente correto também está errado, porque eu vou dizer para você como você é legal, entendeu? E lá dentro do meu coração eu estou dizendo, nossa, que tranqueira, hein? E Jesus falou para fazer exatamente o contrário. Não façam como os fariseus hipócritas. Você entendeu? Andem na luz. Entendeu? Então eu vou poder ser sincero com você e dizer, cara, isso que você está fazendo é errado. Isso aqui é muito errado na relação com Deus. Eu vou poder ser sincero, abrir meu coração completamente para poder dizer, ó, você é isso, está acontecendo isso, isso e isso. Esse negócio do politicamente correto é um negócio que vem das profundezas do inferno, não é? Porque a gente não... a gente... Ficou todo mundo bonitinho com cara de Disney tomando banho com Dove, né? Ficou todo mundo legalzinho. Gostei. A gente deveria ser sincero, falar a verdade para todo mundo. Pastor Ramon, que conversou com você também, aí do Timon, que eu vi que ele entrou agora aí, ele sabe, eu não sou um cara que tem grandes apreços por não falar o que realmente eu estou pensando. Não fico guardando muitas coisas. Eu falo, olha, querido, é isso aqui. Lógico, tem jeitos de se falar a verdade. Posso ser educado, posso ser legal, posso ser honesto, falando toda a verdade, não é? Para todo mundo. Muito bem. Essa pergunta ela vai também fazer uma ponte com a próxima. Como é que você enxerga? Você sabe muito bem que no Brasil o movimento que domina o segmento evangélico é o movimento neopentecostal. Dentro disso, todo aquele grupo G12, René Terra Nova e Companhia Limitada. Dentro dessas questões, como é que você enxerga essa teologia neopentecostal? E
enxergando essa teologia neopentecostal, como é que você enxerga o surgimento de uma teologia política, agora que eu diria, segundo alguns especialistas, de extrema-direita ou bolsonarista, já que nós identificamos uma teologia esquerdista, que até muitos pastores são muito simpáticos, né? E são favoráveis às causas de Ariovaldo, Lula e tudo mais. Mas a gente agora está vendo também o movimento neopentecostal, e eu queria que você definisse brevemente o seu olhar sobre essa teologia e sobre esse envolvimento e se tornar em linha de frente na defesa de uma teologia política, segundo especialistas bolsonaristas, ou se não, é apenas um posicionamento de intercessão e de defesa de um presidente que foi democraticamente eleito. Bom, a Dilma foi democraticamente eleita também, né? O Lula também foi, o Fernando Henrique. A gente não teve um governo de direita ainda, né? Esse é o primeiro que a gente está tendo experiência nesse período democrático, apesar da gente ter tido aí o Sarney, não é? MDB assim muito bem colocado aí nesses processos todos, mas eles nunca foram democraticamente eleitos. Quando o Collor cai, entra o Itamar, que também não foi democraticamente eleito, foi democraticamente, mas numa esteira, né? Caiu o Collor e depois a gente só tem governos de esquerda. O Fernando Henrique Cardoso é de esquerda, você pode falar o que você quiser, mas ele era liberal. Era um liberal assim, né? Fake, né? Mas ele que construiu o caminho, pavimentou o caminho para o Lula chegar. Foi ele que fez isso. Você entendeu? Porque ele é, talvez, um expoente dessa coisa de vamos mudar tudo pela cultura. Ele é o cara que realmente fez isso no Brasil. A gente não teve, é tudo muito novo para a gente esse negócio de participação política. Há um tempo atrás, eu sou conhecido aí de um vereador aqui em São Paulo, famoso, e ele me convidou para um projeto, né? Olha, vamos lá, eu sempre fui muito aguerrido também, assim, na Faculdade Teológica de São Paulo, onde eu me formei, junto com o pastor Ramon, muito aguerrido, né? Sempre fui muito confrontador e tudo mais, tal. E ele me convidou, falou, olha, vamos fazer parte de um projeto, tal, não sei o que lá, mas você tem que ter 2 tutores. E eu tinha, era o Dr. Shed e o Saião, né? E eu fui conversar com o Saião falou, não, tudo bem, eu te apoio, tal, vai lá. Mas eu tenho que conversar com o Dr. Shed. Ele deu uma risadinha que eu não entendi a priori sobre o que era a mesma risada dele, e eu fui conversar com o Dr. Shed. Amigo, eu não me lembro de ter tomado uma bronca assim, tão grande. Ele me deu uma bronca bastante aguda, assim. Não, eu desautorizo, você não pode fazer isso não é de Deus, isso é o diabo tentando te arrastar, não é, para outro caminho e tal. Ele ficou realmente assim, chateado nesse processo. E eu fui conversar com o Senhor, ele deu risada, ele falou, eu sabia que ele ia fazer isso, né, com você. Falei, muito legal, senhor, né, nem me deixou, podia ter falado, eu já tinha desencanado. Então eu não participei realmente disso, e depois fui realmente desencorajado desse processo, porque a minha vocação era pastoral, era teológica e tudo mais. E foi muito bom eu não ter ido. Mas eu acredito que a gente tem muito problema quando o envolvimento é com gente realmente que não tem a menor noção. A gente teve aí a polarização de direita aí com o Bolsonaro, só que você tem um problema seríssimo com isso, não é? Ele nunca foi necessariamente ligado a uma teologia saudável, ele nunca foi ligado a um conservadorismo, não é, teológico religioso. E todo mundo entrou de cabeça, Bolsonaro, todo mundo saiu mandando bala aí, né, fazendo as coisas. E depois a gente percebeu que o cara é completamente doido, né? Que realmente ele vai na contramão de todos os processos que possam existir. Tanto que essas pessoas, esses pastores que foram nisso, já tiraram a mão. Você entendeu? Porque eles não são militantes como os militantes do PT. A gente estava falando do Ariovaldo Ramos agora, né? O Ariovaldo é militante do PT. É uma outra situação. Então, assim, ele continua ali ligado ao PT, ligado ao Lula, ligado a esses movimentos, porque ele é militante.
A gente não é militante. Esses pastores, Franklin Ferreira, todos os pastores que apoiaram o Bolsonaro e falaram, vamos lá, Bolsonaro, 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 a hora que percebem que o Bolsonaro está fazendo besteira e que vai queimar o filme deles, eles também saem, porque eles não são apaixonados por isso. O Bolsonaro não tem isso. Ele tem a mesma coisa que se teve com o Lula, né? Enquanto estão pagando pouco mortadela, os caras estão indo lá na frente do negócio gritar, fazer coisa. A hora que E há parar um de pagar... parêntese, e há um parêntese, pastor João Paulo, nisso, é de que eu percebo que alguns param e percebem esse equívoco, né? E se afastam. Então, isso, para mim, não vai caracterizar, logicamente, uma militância, mas apenas a percepção de um erro, de entender que a gente não pode se comprometer com o todo, né? Eu acho que foi muito importante o que aconteceu, a eleição do Bolsonaro, né? Votei nele nesse sentido, porque sabia que a gente precisava ter uma ruptura com o movimento de esquerda que estava crescente. Eu não acho que o Brasil ia virar um país de esquerda, bolivariano, a gente não tem vocação para isso. Mas ele era o grande mantenedor do processo de esquerda na América Latina. O Foro de São Paulo, o Brasil era o principal país do Foro de São Paulo, porque eles precisam de um país capitalista que sustente, né, as mamatas do movimento todo de esquerda que existe no mundo. Cuba foi uma grande potência, enquanto a Rússia mandava dinheiro para eles, mandava comida e arma. A partir do momento que acabou o dinheiro, Cuba virou um país eco, né, destruído, não tem nada, não é potência para nada. Eles precisam de um país capitalista. Então o Brasil não se tornaria, como todo mundo fala, uma ditadura de esquerda. Não era esse o receio. Mas ele ia continuar sendo um mantenedor de ditaduras de esquerda na América Latina e na África. Você entendeu? A Odebrecht foi o grande condutor de dinheiro para sustentar todo mundo. Quando cai a Odebrecht, esse era o lance. Quando caiu a Odebrecht, caiu o sistema inteiro. Agora, ligar a teologia, uma teologia saudável, talvez eu não seja tão radical como os puritanos, porque eu gosto de teologia, de política, gosto de ver, gosto de pesquisar, de saber como eles estão se movimentando na história. Mas, de qualquer forma, eu acho que misturar isso é muito difícil. Quando você coloca o seu capital, não é, espiritual em prol de um partido ou em prol de uma pessoa, isso descaracteriza a sua vocação, isso descaracteriza. Teologia e política não devem andar juntas. Teologia, ela deve fazer uma leitura política da sua época, deve fazer uma leitura da humanidade da sua época. Nós devemos ser homens que leem, não é, a sua época, mas quando a gente mistura isso e coloca essas competências, falando, não, o Bolsonaro é de Deus, a Dilma também era, porque ninguém é colocado num lugar desse se Deus não permitir que as coisas aconteçam. Então é muito complicado colocar tudo isso. De vez em quando eu não sei nem se eu sou de Deus, porque faço um monte de besteira, você entendeu? Esse que é o negócio. Eu conheci uma pessoa que eu concordo com a filha dele, não é? De que eu só sei que ele era pecador porque a Bíblia dizia que ele era. E eu confio mais na Bíblia do que nele. Que é o Dr. Shedd. Para mim era assim, ele é pecador, porque a Bíblia diz que ele era pecador. Porque eu não vi a filha dele falando, a esposa dele falando, o testemunho da família deles falando sobre ele era um negócio absurdo. O que eu vivi perto dele, o que eu vivo perto do pastor Saião, você entendeu? É absurdo. A Bíblia diz que eles são pecadores, então beleza, eu confio mais na Bíblia do que neles. Mas rapaz, a vida deles, e vê, eles sempre se abstiveram desse posicionamento político, de estar aí fazendo campanha para presidente, governador ou prefeito, porque eles estão mais preocupados com a expansão do evangelho, eles estão mais preocupados em serem cristãos verdadeiros, né? E de deixarem um legado, não um legado antropológico, ou sociológico, ou político, mas um legado de quem foi um servo fiel e que fez a expansão do reino de Deus ser verdade na vida de todos nós. É nisso que eu me preocupo. E, igualmente, aqueles também, como eu sempre gosto de enfatizar, ainda existem pastores que acabam vibrando, e aí a gente não deve vibrar com
o desgoverno de nenhuma ideologia, seja ela de esquerda ou de direita. A gente deve torcer para que o bem comum dê certo. E alguns pastores acabam vibrando com isso, né? E apenas achando que torcendo pela derrocada de um movimento vai ganhar em outro. Nós temos aí apenas 20 segundos para encerrar. Aqui eu queria agradecer ao pastor João Paulo por esse tempo. Que Deus te abençoe e muito obrigado pela sua participação. Prazer foi meu, estou sempre à disposição sua e das pessoas que ouvem e veem você, viu? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Você acompanha isso no Anchor, acompanha no YouTube e no Facebook